eu sei que Jesus disse para ir e pregar o evangelho, né? Então você só tá fazendo o que Jesus pediu, né? Mas por exemplo, no Japão. No Japão, ali não é uma cultura cristã, correto? É mais shintoísta, Isso, é outra budista, vibe. shintoísta. É outra vibe. Então, assim, não é que não tem cristãos lá, né? Não é que nunca foi missionário pra lá. Eles foram, não conheço a história exatamente, mas eu sei que, assim, dentro do Japão existem alguns cristãos, né? Eu fico pensando se esse proselitismo, ele até que nível, até que ponto, se a gente excluir, e cara, eu sei que é difícil pra você. Não, tá? não é difícil não, pode falar. Vamos lá. Que é assim, o cara que... É porque eu penso que o cara que é cristão e profundamente apaixonado pela doutrina, como eu acredito que você é, e você entende, você estuda, e você trabalha com coisas que têm a ver com a doutrina cristã, acham um absurdo quando eu digo assim, cara, eu não sei se o cristão ou qualquer outra religião deveria entrar no território do outro cara e convertê-lo, sei lá, porque existe ali uma cultura que vem de um tempo e tudo mais e tal. Por outro lado, eu sei que a tua doutrina pede para que você faça exatamente isso. E a sua também. É merchan? Não. Esse aqui não é. Vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que de todos... Hoje você não me deu camisa da Insider. É verdade, hoje não tem. Viu, Insider? Hoje não veio, viu? Dá metade aqui, porque no contrato tem que dar a camisa pro convidado. E pra mim é P. Eu usei Insider em Israel. Ela é boa mesmo, a camisa. A Insider, essa aqui é extra, viu? Eu não tava colocando. Boa, Eu usei no calor, eu escavei em Israel com Insider. Tu precisou usar Insider pra saber... Que ela é boa. Ou seja, tudo que vocês falam da tecnologia e tudo mais, eu vi. Ela foi amassada na mala, desamassou fácil. Tudo que você fala, eu vi na prática. A Insider é muito boa. Por que você divulga? Porque, por várias razões. Tem uma delas é que eu realmente uso. Pra mim tem uma vantagem tanto de produto, de poder, assim, cara, olha, eu tô precisando dar uma renovada aqui, os caras mandam pra mim, me mandam uns presentes de vez em quando, tem uma vantagem financeira, e tem uma parceria longa. Aí. Mas tem um monte de gente aí que tá usando Hering. Tem um monte de gente que tá usando Hering. E por que você começa o programa falando da Insider? Porque eu preciso dizer pra você, cara, que a Insider, ela vai facilitar a tua vida. E eu preciso dizer pra você que Jesus vai salvar a sua vida. Eu entendo isso daí. É muito forte. Se eu faço o merchan de uma camiseta, porque ela vale o merchan, porque se a Insider fosse uma porcaria, se você vestisse, ela rasgasse, você também não ia falar dela, porque você ia sujar o seu nome e o nome do Flow. Já tem um tempão que você tá com a Insider, então é porque ela é boa mesmo. E eu já vi na prática. Se a gente faz isso com um produto, então ao mesmo tempo que eu enaltecer a Insider, agora eu vou pedir licença à Insider para fazer a comparação. A Insider é muito boa, mas Jesus é muito melhor. Então esse não vou chamar de produto, não pode chamar de produto se você quiser. É justamente porque eu amo você, que tá do outro lado, que se eu não pregar de Jesus pra você, eu sou o cara mais hipócrita desse mundo. Você tá entendendo? Eu não mereço nunca ter vindo ao seu programa, nem gastado 5 minutos do seu tempo aqui. Porque se Jesus é tudo isso mesmo, que eu sinto que ele é, eu guardar isso só pra mim não faz sentido nenhum. Bom produto é aquele que você divulga mesmo sem ganhar nenhum royalty daquilo. Você tá entendendo? Então, por exemplo, eu não tô ganhando um tostão da Insider pra falar isso aqui. Eu falei da Insider uma experiência que eu tive em Israel. Eu também já falei bastante de várias coisas, inclusive da Insider, que eu também não tava ganhando naquela oportunidade, mas... Então é natural. E por que você fala? É porque você quer que o outro tenha o prazer de ter beneficiado com aquilo. Então Jesus é a melhor coisa que tem. A Bíblia é um livro tão forte, Igor, que se ela for falsa, ela tem que ser combatida. Mas se ela for verdadeira, ela tem que ser divulgada. Não dá pra guardar isso só pra gente. Não dá pra guardar só pra gente. É uma coisa muito séria. Lembra aquela menininha que salvou várias pessoas do tsunami lá na Oceania, né? Ela aprendeu uma coisa em sala de aula. Muito legal. Quando ela viu a situação, ela entendeu que o que ela aprendeu em sala de aula com a professora, ela tinha que usar para salvar outras pessoas. É por isso que o crente parece tão chato. E de novo vou pedir licença ao pessoal da Insider para fazer a comparação. Porque a Insider é legal, a camiseta, eu já falei, eu já usei. Isso não é mito não, tá? Tem vídeo meu usando em Israel, eu falei da Insider. Só que, se você
comprar uma Insider, se você for lá na loja que vai inaugurar e comprar Insider, beleza. Se você não comprar Insider, meu irmão, desculpa, nada contra Insider, mas sua vida continua. Tem outras camisetas aí. Tem outras camisetas. Agora, Jesus não. Se você não abraçar Jesus, não tem outros na esquina. Você tá entendendo? Então a gente tem que falar. Agora, o que eu concordo com talvez o seu desconforto, e eu assino embaixo, o Luiz Saião tem uma expressão que eu vou pedir licença a ele para repetir. Lá no mundo muçulmano tem os xiitas e os sunitas. E no mundo cristão tem os chatos. Você entendeu? Eu não posso ser um... eu não posso ser um chato. Só que ao mesmo tempo que eu não posso ser um chato, a linha divisória entre uma mensagem que vai salvar a sua vida e uma que vai te encher o saco é muito tênue. Sabe se sua menina assim... ela tá precisando tomar um medicamento, qualquer coisa, você vai ter que ser o chato. Filha, agora não. É verdade. Mas pai, agora não. Agora você tomou um medicamento, tem que esperar 2 horas. Mas pai, agora não. É muito tênue a linha entre o pai chato e o que tá cuidando. E o que tá cuidando. Você tá entendendo? Então eu tô falando de Jesus. Então a Insider, eu vou falar, compra Insider que é legal, vale a pena. Agora se você não quiser, a Jesus eu vou falar com você uma vez, eu vou falar 2, 3, 4, 5, mesmo porque as coisas boas são mais difíceis da gente incorporar do que as ruins. Vício, ninguém precisa ficar te lembrando todo dia. Verdade. Academia tem que estar lembrando. Você já foi? É verdade também. Beleza, mas existem boas práticas, então, para que você... para ir e pregar Sim. a toda criatura? Pregar muito e falar pouco. Tá. Ou Vivendo seja, uma Cristo. mensagem... Entendi. Tá. Vivendo o Cristo. Porque quando você vive o Cristo, atrai das pessoas as perguntas. Por que você... sem querer me gloriar, porque eu já te falei que eu tenho muitos defeitos nos pecados, por que eu já vim tantas vezes aqui? Até sem Porque pauta. você gosta dos meus belos olhos. Mas você que chama. É verdade, sou eu que te chama, Você que chama, não sou eu que ofereço. Você aceita, pô. Aceito. Mas veja bem, e eu venho aqui falando sempre dele. O assunto não para, não cansa. Não é um assunto assim que pegou... Eu lembro quando você trouxe o mendigo aqui, aquele mendigo aqui, né? Foi uma febre. Você não tem como trazer ele toda vez pra falar da mesma coisa. Não. Mas Jesus tem. O assunto não desgasta. A espiritualidade está aí te incomodando. Você mesmo falou assim, eu tô sentindo um lance da espiritualidade, eu tô sentindo. E você tá diferente mesmo. Você tá entendendo? Agora, o meu único medo é que alguma pessoa não vá para Jesus por culpa do Rodrigo. Alguém falou uma vez aí que ele é legal, mas o fã-clube às vezes estraga. Isso é chato. E eu tenho que perguntar se eu não tô sendo aquele que tá estragando alguém de Jesus. Mas, pode ter certeza. Ensinar verdades, às vezes você passa por chato. Por amar a pessoa, você passa por chato. Dá pra ir pra Jesus de verdade? Bom, existem exemplos de pessoas que passam a ser cristãos por meio da razão, né? Eu acho que provavelmente foi tu que falou comigo que a gente conversou sobre C.S. Lewis, por exemplo, ou Tolkien, né? Que eram ateus que se converteram, isso, por meio da razão, né? Mas na Bíblia, se eu não me engano, diz algo parecido com se não for por amor, vai ser pela dor. Não, essa passagem não tá Não existe? Não, está naquele dito popular. Tá junto com aquele salmo do 1000 passará, 2000 não chegará, que tá depois do versículo Deus ajuda quem cedo madruga, e que tá mais abaixo daquele capítulo que diz fazei da sua parte, pois eu ajudarei da minha. Tá. Fico feliz. Mas eu tenho uma sensação que, e aqui eu falo experiência própria até, que a gente desperta para prestar atenção em algumas coisas espirituais quando a gente tá no sufoco. Por que a gente não consegue olhar para isso quando tá tudo bem, cara? Eu já me fiz essa pergunta. Tem uma passagem no Eclesiastes que responde isso seu. É a passagem para mim mais dark da Bíblia. A mais assim, psicodélica. Sabe? Eclesiastes capítulo 7. Tá. Eu vou citar para você. Lá diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, você se depara com o destino de todos e põe a pensar sobre isso. Saindo do Eclesiastes agora e interpretando o texto. Realmente, ninguém para pensar na vida quando o time está ganhando e ele está com uma garrafa de cerveja na mão comemorando o campeonato. Ninguém para pensar. Ninguém para pensar na vida quando ele está transando. Agora, recebe um diagnóstico de câncer seu ou de alguém que você ama muito. Aí o bicho pega. Aí você para pensar. Pode olhar como é que velório faz um monte de filósofos sem diploma.
Todo velório, a conversa é... Nossa, tão novo, né? A vida não vai... né? Tá vendo? O que adianta ser arrogante? Pra morrer basta estar vivo. Exatamente. Quanta filosofia de velório eclode nessa hora aí, todo mundo vai falando. E é assim, você tá entendendo? Eu tenho uma explicação parcial para isso. Como nós, depois da queda de Adão e Eva, nós caímos em pecado e desgraça, né? Hoje a tendência humana sempre é para o mal. Essa ideia de que a criança nasce boazinha, eu discordo um pouquinho da visão de Descartes, que a criança, que a criança ela nasce boa, é a sociedade que corrompe. Não, na verdade, todos nós nascemos mal. O Santo Agostinho falava que desde criança ele já queria roubar peras na casa do vizinho. E por que ele queria roubar peras? Não era fome, não era vontade de comer pera que tinha na casa dele, mas que a do vizinho era proibida. Você está entendendo? Então, essa é a radicalidade do evangelho. Sabendo que nós somos propensos às coisas ruins e só aprendemos na dor, muitas vezes, o evangelho não quer, a graça de Cristo não quer tornar você um melhor cidadão. É aí que bate o problema do evangelho com as propostas sociológicas ou mesmo de autoajuda. Napoleão Hill e outros mais. A Bíblia diz que você não pode por si mesmo comprar sua salvação. Você pode até com um esforço físico emagrecer, com o esforço da mente deixar um vício. Você pode até mudar de vida em muitas coisas. Mas para salvar, só a graça de Cristo. E a graça de Cristo quer tornar você nova criatura. Não é só um pai melhor, não é um bom cidadão. É nova criatura, rasgar e fazer de novo. Foi a conversa que ele teve com Nicodemos. Senhor, o que? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Da água do Espírito. Como é que nasce de novo? Eu sou um homem velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Só que as pessoas não querem nascer de novo. E elas precisam nascer de novo, se submeter. Por isso que batismo é algo que alguém tem que batizar você, não é você mesmo que se batiza. Você tem que ter a humildade de se entregar a um ser humano pecador como você que te batiza. E aí, quando estivermos no reino, aí sim, lá vai ser uma coisa maravilhosa, transcendente. Você citou C.S. Lewis, tem uma parte nele do Cristianismo Puro e Simples que ele fala assim: se eu encontro em meu corpo um desejo assim pulsante de uma realidade que não está em redor, a única conclusão lógica é que eu fui projetado para uma realidade que não é essa que eu estou vivendo. Porque se a gente fosse projetado só para essa vida, nós não teríamos nenhum receio da morte. A morte é tão natural quanto ir ao banheiro e defecar. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que até os seres irracionais, eles têm medo da morte também, vai? Em tese. Eles têm medo na hora da morte. Se você vai abater um boi, um cachorro, ele vai tentar se defender. Mas você não tem nenhum animal filosofando, ele não projeta o medo da morte futura. Esse é o grande problema do ser humano, cara, que do Adão lá e da Eva lá comeram o fruto, e agora a gente tem essa consciência e essa visão, e a gente fica, né, pensando sobre isso. Mas a verdade, assim, eu entendo que você sabe tá que o Pascal diz que o ser humano é um caniço pensante, e a desgraça é que o ser humano é o único ser da natureza, é o único animal consciente da sua própria miséria. Exatamente. E eu fico pensando em que medida que isso daí é uma dádiva, porque pra mim parece, em vários momentos, parece mais algum tipo de maldição, sabe? Estar consciente do que está acontecendo, sabe? Tem, quando fala-se, por exemplo, que a ignorância é uma bênção, isso pode ser uma bênção no sentido de tranquilidade, paz e calma, porque não é uma bênção de verdade, né? Mas ser capaz de ter consciência é justamente o que nos faz sofrer, no fim das contas. Exatamente. E o sofrimento é que faz ver que não é daqui o seu lugar. A diferença, tudo isso aí o cristianismo apregou junto com o ateísmo. A consciência é boa. Só que o problema, por isso que é a crítica da razão pura, do Kant, onde o ateu coloca um ponto final. Foi até uma vez que eu estava tendo um diálogo com o Pondé, eu falei isso para ele, num podcast que eu participei com o Pondé. Falei, Pondé, a diferença entre nós é que onde você, como ateu, coloca um ponto, a minha fé coloca uma vírgula. Você entendeu? Porque o ateu põe um ponto. A vida é só isso e vai acabar. Eu já citei a exaustão e vou repetir, porque essa frase, para mim, resume o pensamento do ateu. E o ateu que não acredita nisso, ele não é ateu de verdade. É uma frase de Fernando Pessoa, que falou: o ser humano é apenas adiado que procria. Ponto.
Para você ser ateu e coerente com sua descrença, você tem que incorporar isso e viver bem com isso. Que nós somos apenas cadáver adiado que procria. E quando fala na primeira pessoa do singular, eu posso até arvorar uma arrogância. Falar assim, não, mas eu não tenho medo, não tenho medo. Tá, mas e quando atinge um ente que você ama? Você não quer. Por que você não quer? Você deveria querer. Ou pelo menos não se assustar com aquilo, ou aceitar. Aham. A gente não aceita. A prova que a gente não aceita, a gente luta até o final. Então existe uma coisa ali dentro te impelindo a falar assim, não aceita, não aceita, não aceita, não entrega os pontos. A própria necessidade de sobrevivência que o Darwin colocou lá como um mote da evolução das espécies, né? Por que a gente não aceita? Porque se eu fosse ateu, eu simplesmente ia aceitar. Agora pode olhar que engraçado. Muitos ateus, é lógico, a gente também tem que separar aqui. Por exemplo, o Sérgio Sacani é um ateu, mas é um dos caras mais cristãos que eu conheço. Aliás, eu até acredito que o Apocalipse, para responder a você, ele não foi dado todo de uma vez para João. Acho que não, Por né? quê? Ó, quer ver? Aqui no capítulo 1, vou dar um exemplo para você que responde a sua pergunta. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta dizendo, escreve num livro. Então, ele se achou em Dia do espírito no Senhor dia do seria Senhor. o quê? O domingo Tem ou três sábado? maneiras de entender isso aqui. Tem três maneiras. Adventistas, batistas do sétimo dia, entendem que o dia do Senhor aqui é o sábado. Tá. Tá certo? O sábado, ponto. Outros que guardam o domingo entendem que não, o dia do Senhor é o domingo. Tanto é que a palavra domingo, Dominus Dei, né, é o dia do Senhor em latim. Verdade. São 4 opiniões, na verdade. Tem alguns que acham que o dia do Senhor era o dia do imperador. Sabe quando os documentos antigos falam assim, ano 1862 de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. né? Então, na Bíblia tínhamos assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, nas calendas de julho do reinado de César. Entendi. Então, eu acredito que João também escreveu assim, olha, no dia do Senhor imperador. E a quarta opinião é que esse dia do Senhor significaria a volta de Jesus, que no Antigo Testamento fala o seguinte, terrível será o dia do Senhor. Ah, entendi. Eu vou defender a posição que eu admito e falar por que eu não concordo com as outras. Começando de trás para frente. Por que eu não acho que pode ser o dia do Senhor a volta de Jesus? Porque para ser o dia do Senhor eu tenho que criar uma situação que o grego não permite. Arrebatado. Fui até o dia do Senhor. Não dá a entender isso. No grego está no dia do Senhor e não até o dia do Senhor. Tá certo? Segunda razão por que não pode ser a volta de Jesus. Porque em grego, quando fala dia do Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento, está remera kyriou. Remera kyriou. Aqui está kyriake remera. Então, em português, parece a mesma coisa, mas em grego é diferente. Então, descarto que seria o dia do Senhor, a volta de Jesus. Não acho também que poderia ser o dia do imperador, porque nós não temos essa expressão usada em nenhum documento romano. E também ficaria estranho João, que estava ali preso pelo imperador, escrever enaltecendo o imperador. Aí sobram 2, ou é o sábado ou é o domingo. Eu, particularmente, como entendo que a palavra domingo não existe na Bíblia, em nenhum momento, nenhum canto fala domingo, domingo é uma criação latina, A posteriori. exatamente, fala o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana nunca é chamado de dia do Senhor, o sábado que é chamado de dia do Senhor, então eu interpreto que ele foi arrebatado num sábado. Tá? Já dei as 4 interpretações. Agora, mas eu não posso esquecer da pergunta que você me fez. Foi tudo de uma vez? Quando você vai no capítulo 4, diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, falou comigo dizendo, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. Primeiro, escreva o que eu vou te falar. E Eu agora a vou te mesma mostrar. voz. Exatamente, num ele outro fez momento. referência, num outro momento. Porque ele já estava, se ele já estava em espírito, achei-me em espírito no dia do Senhor, aqui ele fala, achei-me em espírito, então dá a entender que houve mais de uma passagem ocasião em que ele teve a visão. Agora, nessa situação aqui do capítulo 4, ele vai ter uma visão de cara do trono de Deus. E eu vou resumir pra galera. Ele vê, aliás, vai ficar até fácil. Se você colocar aí Apocalipse, trono de Deus, tá bom? Se não, você coloca Revelation, throne of God. Repete, por favor. Revelation of God. Não. Throne of God. Tron of Revelation. Repeat, please. Tron of Não, Revelation. everything. Revelation. Repeat, please. Não, só a frase. Revelation of Tron of God. Ok.
Foi mais ou menos. Né? Ok, Tá bom. Pra tentar procurar, você sabe que tem uma história que um gato tava correndo atrás de um rato, né? E o rato corria, o gato vinha atrás. E o rato corria, o gato ia atrás. Daqui a pouquinho, o rato entrou dentro do buraquinho e ficou lá dentro assustado, né? E o gato que fala... Latido. Aí o rato ouviu os latidos, pensou, tem um cachorrão aí fora. Ah, se tem cachorro, o gato já Se mandou. se mandou. E cachorro não tem problema com o rato. É. Saiu tranquilo, faceiro. Quando ele saiu, o gato passou-lhe a pata e foi levando até a boca pra devorar, né? Ele, espera, seu gato. Onde é que está o cachorro? Que cachorro? Eu acabei de escutar um cachorro latindo aqui agora. Ah, meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala 2 idiomas tá perdido. Tem Importante ter outro idioma. Se ele achar ali, achou alguma coisa aí? Os desenhos? Achou a imagem aí? Olha lá. Olha lá, já tá no gatilho Cara, ali, ó. o que é isso? Eu não- Essa imagem aí, pra galera de casa entender, é o que está no capítulo 4 do Apocalipse. A descrição. Olhando assim, parece muito confuso. É. Eu vou resumir pra vocês, descrever o que João viu, foi isso aí. Ele viu o trono de Deus, e em torno do trono de Deus ele viu 4 seres viventes, tendo 4 asas cada um. Um tinha um rosto de águia, o outro de leão, outro de homem, o outro de um boi, ou novilho, tá certo? E ele viu, além desses seres em torno do trono de Deus, de novo, 7 tochas, espíritos de Deus, que a gente tá vendo no candelabro ali, olha, tá bem? E além disso, ele vê um altar, que está aqui de ouro, mais à frente, um altar de ouro, e 24 idosos ou anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. E além desses, ele vê atrás de todo esse aí uma multidão de milhões e milhões de anjos. Por que João viu o céu desse jeito tão esquisito? Vamos por partes. Decifrando por partes. Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Na época do Antigo Testamento, não sei se você lembra, lá no museu eu até mostrei isso, e a galera de casa que não assistiu o episódio do Inteligência Limitada no Museu do MAB, Isso. assiste que vale a pena. Na entrada do museu nós temos 2 lamaços, que são 2 seres assírios, 2 estátuas Verdade. assírias que ficavam no trono de Senaqueribe. E essas estátuas são uma composição de leão, asa de águia, leão, águia, boi e ser humano. Os mesmos animais ali. Então, na mentalidade antiga, é como se a divindade ficasse cercada por seres alados que cobriam a glória da divindade para não ofuscar os adoradores. Certo. Então, Deus falou, olha, eu vou mostrar isso de maneira simbólica para você entender também. Então, Deus também aparece na sua glória maravilhosa, e aqueles querubins, querubim em hebraico significa querub, aquele que cobre, querubim, que cobre, que protege. Agora, no eclipse que teve nos Estados Unidos, eu saí dos Estados Unidos um dia antes do eclipse. Poxa, mas você tava na região lá do Texas? Não, eu tava em Washington. Washington não ia ser Não ia, completo. Né? não ia perder muita coisa. Mas o pessoal que olhou teve que olhar com óculos. Não é isso? Senão cegava. Então é como se a glória de Deus fosse tão imensa que ele tivesse seres especiais em torno dele, esses anjos, Pra abrandar o brilho. o brilho de Deus, Pô, que para não bonito ofuscar os isso. demais. Aliás, só vou abrir um parênteses, a tradição cristã de longa data entende que Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo cobridor. Que O ele anjo ficava como um reparo. os privilégios que cobria Nossa. a glória de Deus. Cara, essa imagem é muito, muito poderosa, né? E olha o que ele perdeu. Ele era o que tava de frente pra Deus e cobrindo pros outros não serem Exatamente. ofuscados. Cara, isso Por é isso que, muito embora legal. o nome Lúcifer não está na Bíblia, Lutíferos, que é carregar de luz, mas na Bíblia fala, ó estrela da manhã, que pode ser uma tradução como está no latim, Lutíferos, que cobre a luz, né? Lúcifer. Então ele perdeu essa posição. Então eles seriam... E ali você tem a trindade, você tem Deus Pai sentado no trono, simbolizado por aquele no trono, o Espírito Santo, que são aquele fogo ali. Jesus vai aparecer daqui a pouquinho. Que eu falei só do Pai e do Espírito Santo. E aqueles 24 anciãos, quem seriam? Por que o número 24? Agora eu tenho que dar uma dos números. Lembra que eu falei que os números na Bíblia têm significado como os nossos? Sim. 7, só para lembrar, perfeição. Você falou 3, número divino. 4, universal. E 12. Apóstolos. Tá indo bem. Que mais? 12. Filhos de Jacó. 12 12 tribos. tribos de né? Israel. 12 é o símbolo do povo de Deus. Só que eles tinham uma coisa que nós não temos. Eles multiplicavam o número quando queriam dar um sentido especial para ele. Um superlativo. Por exemplo, falando em português, se eu quero falar que o cara é nota 10, eu falo assim, Vilela, pode chamar que esse cara aí é 10 vezes 1000. Tá.
Quer dizer que ele é legal. Quantas vezes devo perdoar? 7 Pronto, vezes. 7 vezes. Quer dizer, de maneira perfeita? Não te digo perfeita, mas de maneira perfeita. Jesus falou perfeitíssimo. 70 vezes 7. Então aqui 12 é um múltiplo. 24 é um múltiplo de 12. 12 vezes 2. Alguns pensam que esses anciãos não eram anjos porque eles estão com coroa. Em nenhum momento da Bíblia, anjos ostentam coroa. Quem ostenta coroa, a promessa da coroa no Apocalipse é para os filhos de Deus. Lembra que conserva o que você tem para que ninguém roube a sua coroa? Então a coroa no Apocalipse nunca é dada a anjos, em nenhum canto da Bíblia. A coroa é dada por aqueles que vão reinar e governar com Cristo, seres humanos que forem salvos. Entendi. Então ali está falando de representantes do povo de Deus que já estariam no céu agora, ali em torno do trono. E quem seriam esses? Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, quando fala da morte de Jesus, tem uma passagem aqui muito curiosa. Capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante diz assim: quando Jesus morreu, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e a terra se tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E Paulo, quando fala dos salvos, fala dos que vão ser salvos pela ressurreição, dos que vão estar vivos na volta de Jesus, e ele menciona uma terceira classe que ele chama as primícias. Você já ouviu falar de primícias? Já, o que é primícias? Então, nunca Os entendi. primeiros frutos que são colhidos. É a parte melhor. Melhor, exatamente. Primeiro você colhe os primeiros frutos, o que você tinha, que mostrou também lá no museu atrás, do azeite, Exato, né? Pronto, você deu um excelente exemplo. Que primeiro vinha um azeite melhor, que era de maior qualidade. Que a gente chama de extra virgem. Isso, e depois vem vê os outros. Então as primícias, você exatamente. espremia, dava o melhor. Espremia do que sobrou, dava o segundo. E espremia, ia dando... Entendi. Vamos pensar assim, até numa questão orçamentária em casa. Tá. Se você, quando chega assim, tem isso aqui, quanto você vai pagar, você prioriza. O primeiro dinheiro que você parar é isso aqui, ó. Vamos supor que, Deus que defenda, você está com um parente muito querido no hospital, plano de saúde. Olha, não primeira pode... coisa é o plano de saúde. Se for para atrasar alguma coisa, eu atraso a água, mas se aqui o plano de saúde eu não vou brincar. Então, na Bíblia, os primícias é para Deus. Por isso que a primeira colheita se mandava para o templo. Entendi. Então, simbolicamente, é como se Cristo, ao ir ao céu, levasse com ele já as primícias dos salvos. Senhor, aqui estão com alguns. E eles se assentam ali. É o que representam esses 24. Exatamente. 12 vezes 12. 12 vezes 12. Então nós temos ali. Por que colocou desse jeito? Quando você vai nos tempos do Antigo Testamento, era assim que Israel estava acampado no deserto. Ah, é? Ficava o santuário no meio, o santuário com o candelabro de 7 chamas, o trono de Deus, a arca dos 10 mandamentos, o santuário ficava no meio, e em volta ficavam as tribos de Israel. E aqui a gente tem justamente isso. Você tem Deus no centro como se fosse o santuário, e em volta os 24 anciãos representando as tribos de Israel, ou seja, Deus no meio do seu povo. Entendi. De maneira histórica, de maneira profética. Você lembra aquele, já que vocês falaram do McDonald's aí, vocês lembram daquele documentário Super Size Me, que em português ficou com a dieta do palhaço, né? Você viu que o camarada, ele adquiriu coisas terríveis, então é bom as pessoas evitarem algumas coisas. Eu, por exemplo, eu não como carne de porco, eu evito carne de porco. Tem algum motivo religioso? Tem, a Bíblia fala em Levítico 11. Muita gente que está assistindo, que acredita na Bíblia, fala, não, Jesus cancelou isso na cruz do Calvário, não tem mais nada, mas eu acredito que não. Que Fake news. Que as questões de saúde continuam valendo. Não, mas a carne de porco te traz um processo inflamatório pro corpo, mano. O ideal até, eu como carne, mas o ideal, por exemplo, para muita gente é o vegetarianismo. Eu evito refrigerante, muito raro tomar, só tomar refrigerante 2, 3 vezes por ano. Por ano? Porque assim, por exemplo, se deixar, tem coisa que eu vicio. Você sabe que a gente gosta de junk food. Então, assim, eu não tomo direto e tudo, um chocolatezinho assim e tal. E a gente vai vivendo muito melhor. Olha, eu tô com 51 anos. E eu não sou o melhor exemplo que tem de saúde. Eu quero chegar aos 51. Parece mais jovem que eu, pô. Você entendeu? É questão de saúde. Linda. O ameixa se sacaneou. O ameixa... Eu acho... Não, ameixa... Não, jabuticaba, desculpa. Eu acho jabuticaba... Falou de ameixa... Ameixa é zoadinha, né? Não. Nada a ver. Então, o que acontece? Se a gente tem uma reforma de saúde boa, que Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você falou do lance aí de falar com Deus e tudo mais. Você tem até que deixar a sua mente também limpa para poder ouvir Deus.
Você tá entendendo? Você tem que deixar... Ó, se você vai estudar para uma prova do vestibular da FUVEST, você não vai comer uma bela de uma macarronada de noite para estudar de madrugada. Você vai ter uma congestão. Então, a mesma coisa, falar com Deus, moderação. Que se você entope a mente Nesse documentário do Super Size Me, eu lembro que o cara mostrou lá que dependendo do excesso de comida de rua que você come, você pode ter propensão a depressão. Depressão. Bosta. Hã? Por comer bosta. Com certeza, com certeza. Então, quer dizer, significa que eu nunca vou poder comer um McDonald's? De jeito nenhum. McDonald's não briga comigo. Você entendeu? Mas, assim, comer aquilo todo dia, toda Tudo que- hora... Mas isso Tudo em aí, excesso faz até mal. eles sabem disso. Até o galera do McDonald's sabe mas disso. tem muita gente, somente nos Estados Unidos, que o Que mete almoço essa, é todo dia. Então, assim, o pessoal hoje não come mais fruta, crianças principalmente. Tudo é com muito açúcar, excesso de sal. Então, se a gente procurar ter mais luz saudável, relação bem um com o outro, fazer o bem, a prática do bem também traz saúde, você vai ficar até com mais saúde para curtir a vida que hoje, graças a Deus, você tem. Porque, pô, convenhamos, pô, na época que eu era mais jovem eu não tinha dinheiro, hoje que eu tenho dinheiro eu não tenho saúde. Então, quer dizer, sabe, é bom, você não pode deixar que as coisas sejam suas donas, você que tem que ser dono delas. Esse lance que você falou de praticar o bem, que traz melhorias para a saúde e tudo mais, eu concordo contigo. Mas você acredita, na tua opinião, fazer o bem é algo que é intrínseco do ser humano? Não. Ou ele é uma dádiva divina, de certa Dádiva de forma? Deus. Você acha que é? Porque, ó, eu conheço uma galera que não tem muito a ver com Deus. Assim, não tem muito a ver com religião, para ser mais claro. Mas são fazedores do bem, cara. Lembra que eu falei do Betinho? O Betinho, inclusive, ele não era da tua religião, Ele era ateu. que era teu. Era ateu. Betinho Era ou ateu. é ainda? Não, ele Não, o morreu. Betinho morreu, ele era Ah. hemofílico. Ele morreu, e inclusive pegou AIDS por causa de uma transfusão de sangue por hemofilia. Foi o quê? Nos anos 90, se eu não me Foi, engano? acho que no final dos anos 90. Que ele morreu. Ele era irmão do Enfio e aquela coisa toda. E o Enfio era mais famoso que ele, mas o Betinho fez um trabalho extraordinário no Brasil. E outros exemplos que eu podia dar, como eu falei lá na USP, aqueles colegas assim, pô, cara, gente boa. Então, o que acontece? Muitas vezes, Deus assina as coisas de maneira anônima. Porque Jesus fala o seguinte, Deus faz o sol nascer sobre maus e sobre bons. Você entendeu? Então, muitas vezes, a gente não reconhece que a dádiva vem de Deus. E como eu falei, só Deus conhece o íntimo da pessoa. Deus sabe se uma pessoa está sendo Madre Teresa de Calcutá por uma questão de fingimento, ou se ele está sendo um camarada noiado por uma questão de trauma. Eu não sei. Então, o que compete a mim? Falar o seguinte, olha, o cara fazer isso aqui está errado. É por isso que a gente tem... Se as religiões aprendessem isso, facilitava muito a vida de muita gente. Eu tenho que condenar o pecado, não o pecador. Eu tenho que condenar a ação, não quem está fazendo. É lógico, não vou cair agora também no dilema. Então quer dizer que o cara que matou, que estuprou, que não pode ser preso? Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que do ponto de vista moral, eu não sou juiz de direito, não sou advogado, não sou Deus. Eu posso falar o seguinte, essa atitude está errada. Agora, se você está praticando ela, a você eu tenho que amar. Não é fácil fazer essa dicotomia, sabe? Não é fácil, principalmente quando aquela atitude está contra os meus princípios. Ou você eu tenho que perdoar também. Exatamente, e perdoar a mim mesmo também, que eu também piso na bola, né? Agora, pior que a gente entrou nesse assunto, assim, o camarada, vem a dádiva, vem de Deus, então Deus sabe, olha esse camarada aqui, ele não está aceitando que eu exista, o Rodrigo não sabe, o Rato não sabe, o Igor não sabe, mas ele não está aceitando que eu exista porque o pai dele pintou um quadro tão negativo acerca de mim, coitado, mas ele não acredita em mim, mas ele acredita no amor. 1 João 4, verso 8, Deus é amor. Então, eu vou me revelar a ele através do amor. Porque se eu for como eu sou, ele não vai aceitar, porque eu vou lembrar o trauma do pai dele. Então eu vou pela via do amor. Aí o cara tá lá tendo amor, achando que ele não aceita, mas já tá amando Deus. Você tá entendendo? E no juízo, nós não... Deixa Deus ser Deus. Esse lance de pai, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu notei que os grandes paladinos do ateísmo moderno, Nietzsche, Freud, Darwin, mais ou menos, que alguns pensam que Darwin era ateu, outros não. Mesmo Freud, mesmo o Nietzsche, tem uma famosa oração ao Deus desconhecido do Nietzsche. Eu já vi alguns falando que Nietzsche, na verdade, não era ateu, que era ateísta. Para mim, ele era ateu. Mas todos esses que eu citei, e outros que eu podia citar aqui, o Wagner, o Schopenhauer, todos eles tinham um ponto em comum. Pai e mãe tremendamente religiosos, mas nada piedosos. Olha a história do Freud. Tem um livro, agora eu me esqueci o nome da autora. Que interessante. Isso é comum a todos esses? Todos esses que eu citei.
Tem um livro, eu esqueci o nome da autora, se alguém der uma googada depois e achar aí, Os Deuses de Freud. Deuses Dá uma de olhada Freud. pra nós aí, Lucão. É de uma autora, Os Deuses de Freud. Ela é espanhola, ele vai achar o nome dela ali. É livro. Ela conta, por exemplo, que o Freud tinha uma olha bem, pai da psicanálise. Janine Burke, isso mesmo. Ele tinha um lance que o pai dele era um rabino, e o Freud era judeu. Mas o rabino, assim, muito xiita, aquela coisa toda, e totalmente ausente do filho. Então, Freud criou um ranço com o pai muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele queria ser amado pelo pai, e não era. E o que acontece? Vai pegar a biografia do Freud, o pai dele, quando ele era criança, mandou embora a babá que cuidava dele. Depois mudou morreu a tia dele que ele gostava, depois morreu o irmão dele. E ele nunca lidou bem com isso. Nunca lidou bem com isso. Então, todo mundo que ele amava ou morria ou era separado dele. E quando ele tentava amar o pai era o oposto que você podia ter de um homem bom. A única coisa que o pai dele fazia, que ele tinha uma boa memória, é quando o pai dele colocava para ele ler histórias da mitologia grega e contava para ele. Era o único momento de interação amistosa que ele tinha com o pai. Freud passou a vida toda fazendo o quê? Resolvendo o problema dele com o pai dele. E como é que ele transferiu isso para a religião? Freud falou o seguinte, olha, Deus, na verdade, é apenas uma necessidade psicológica que nós temos de um pai universal que não existe. Então, você tem que concluir que esse pai universal não existe, que você está sozinho, está lascado, e tentar conviver com isso. Aí ele tinha um costume interessante nas terapias dele, você vê que nem sempre também, que é uma outra coisa, pensa sempre que o ateu é o cara bem resolvido, que o ateu, que é esse outro paradigma também, o pessoal pensa que o religioso é o esquizofrênico que fica seguindo o pastor falastrão, e o ateu não, o ateu é o cara que estuda na USP, que faz fefelete, o ateu é o cara que tem doutorado, o cara descolado. Isso não existe. Isso não é bem assim, não. O Freud, toda vez que ele ia terapizar alguém, ele pegava uma estatueta da coleção dele. Mas é diferente daquelas que você tem ali do Cavaleiro do Zodíaco. Ele só comprava estatueta, ele tinha mais de 2.000 estatuetas da mitologia grega. E ele comprava em antiquários. E ele fazia um ritual para receber essa estatueta na casa dele. Ele sentava, colocava a estatueta, tinha um jantar com ela, conversava com ela. Muitas vezes ele terapizava a pessoa com a estatueta na mão, carinhando a estatueta. Momento solitário dele, ele ia para um quarto lá e ficava conversando com as estatuetas e tudo mais. Isso não é historinha, Não, isso é... esse livro é um especialista em Freud. Que loucura. Você tá entendendo? Os Deuses de Freud. E tem um outro também, porque Freud não acreditava em Deus também, que é muito bom. Então você vê ali que, na verdade, ele passou a vida toda tendo um problema mal resolvido com o pai dele e transferiu isso para a crença dele. Então, quer dizer, a ideia de pai de Deus é um Deus paterno. Então, pera, se a minha relação com meu pai é ruim, aquele lá também... Então, eu hoje explico o ateísmo de Freud com a psicanálise de Freud. Com todo respeito, pode parecer patulância, porque eu não sou psicanalista, mas já conversei isso até com a minha analista uma vez. Eu uso a psicanálise de Freud para entender Freud. Você tá entendendo? Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, ele disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Ele fala, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Baalins são plural de estatuetas de Baal. Sim. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Aí aqui é onde fica muito louca a história, porque tudo é muito louco. Essa parte agora acho que é mais doida de todas. Ele chega e fala assim, bicho, vai ter um duelo agora. Vai ter um duelo. Então chegou Elias e falou, ó, pode juntar todos os profetas aí, de Baal e de Azerá. Azerá seria um outro deus ali deles? É uma deusa. Uma deusa. Lá no museu nós temos a Azerá também, em hebraico Ashera. Ela era uma deusa também da agricultura, e olha que loucura, uns 2 minutos para contar a história deles. No mito pagão, Ashera era a esposa do deus El. Olha a confusão. El era o deus fenício, ou ugarítico, tá bom? Chamava-se El. Em hebraico, um dos títulos para o Deus verdadeiro era El. Tanto é que Elias, o Senhor é El, o Senhor é Deus. Olha a bagunça que faz. Você tem duas coisas com um produto muito parecido ali, né? Tem a Finclass, eu crio agora a Tinclass. Parece, mas não é, né? Tá muito parecido ali, dá para enganar. Era uma paródia. Além disso, a Ashera, além de ser esposa de El, ela era aquilo que o povo queria. Por quê? Naquela época, qual que era o grande ganho de um homem com cabeça patriarcal naquela época? Ter mulher,
e muitos filhos. E quanto mais mulheres e mais filhos ele tivesse, melhor. Lembra que Salomão tinha centenas de mulheres? Então, quanto mais mulheres. E os deuses imitavam o modelo do sucesso humano. Os deuses eram realmente patriarcas, cheios de deusas e cheios de filhos. Aí o Deus de Israel, sem filhos, porque embora Jesus é o filho de Deus, mas eles não tinham essa noção na época. Sem mulher, sem esposas, o Deus de Israel era o antagonismo de toda a imagem de marketing de um Deus que você tinha como modelo de vida. Ele não era patriarca, ele não tinha mulheres, ele não tinha um monte de filhos, mas o El tinha. Ele tinha Áshera, tinha um monte de filhos. Além disso, o que o povo gosta? O povo gosta de treta. Todo mundo odeia o traidor, mas ama a traição. Um dos filhos de El com Áshera era Baal. E o Baal tinha relação incestuosa com a própria mãe. É treta, e é o que dá ibope na internet, né? É a fulana que saiu da casa da fazenda do Big Brother, que pegou o fulano, é a outra que tava com aqui, que largou o cara por causa do diretor do cinema. Todo mundo gosta disso aí. As revistas de fofoca até hoje estão aí. Uhum. Então, era mais interessante, era mais instigante a história do incesto de Baal com a própria mãe dele traindo o pai dele. Isso era muito mais... Tinha um appeal popular muito maior do que a história do Deus de Israel criando o céu e a terra e livrando o povo do Egito. Então, se você for olhar hoje, realmente, a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, e eu sei, por exemplo, a Maíra gosta muito de alimentação, você sabe que, às vezes, não é o alimento que é ruim, é o nosso paladar que está estragado. Quando eu bebo demais refrigerante, a água fica sem graça. É verdade. Eu tô com excesso de açúcar no paladar, contaminou. Então, quando o povo está com excesso de entretenimento barato, uma história bíblica, é sem graça. Harry Potter é mais legal, Velozes e Furiosos é mais legal, O Exorcista é mais legal. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então, da mesma maneira, a história de Baal é mais legal. O cara, ele traiu o próprio pai dele, pegando a mãe dele e tal, papá. E eles amavam o espetáculo. E eles acreditavam numa coisa que é importante eu trazer aqui para vocês entenderem o ambiente da época. Que a gente tá estudando do ponto de vista de Elias, vamos entender do ponto de vista do cidadão comum da época. O Deus da Bíblia, ele é adorado por duas coisas. Por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Os pagãos também adoravam os deuses por tudo que eles eram e por tudo que eles faziam. Mas os pagãos acrescentavam um terceiro motivo pelo qual eles adoravam os deuses. Sabe qual? Diferente do Deus da Bíblia, os deuses pagãos podiam ser iludidos, podiam ser seduzidos, podiam ser hipnotizados. E o que você fazia? Imagina se você pode hipnotizar um Deus. Imagina se você tem o poder de seduzir um Deus. Imagina alguém como Dalila tendo a capacidade de seduzir um Deus. Ele faz qualquer coisa. Lembra o Herodes, quando a menina dançou pra ele lá, ele falou assim, menina, depois dessa dança aí, pede a metade do meu reino que eu te dou? Os deuses no mundo pagão eram assim. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.